Ah, a Cláudia está à luz de velas lá na casa dela. Ah, acabou a luz. Acabou a luz. Pede para abrir um vinho. Aproveitar o momento, né? É lógico. Gente, nosso texto que a gente vai iniciar a discussão chama-se Análise Fragmentária de uma Histeria, o caso Dora. Foi escrito por Freud em 1901, publicado em 1905, revisado até 1923. Então, Freud faz uma nota de esclarecimento em 1923, está no finalzinho desse capítulo, eu vou antecipar, vou inverter, colocar a primeira nota, para depois a gente entrar no prólogo do livro. Então, ele faz um prólogo, a gente vai, ao invés de entrar no livro. Freud teve um cuidado, porque foi um tema polêmico, foi uma apresentação de estudo de caso, e ele teve o cuidado de deixar claro que, como não havia apresentação não havia autorização para que ele escrevesse sobre isso, então ele não cita nomes, ele toma todo o cuidado possível para que a pessoa não seja exposta, porque ele não tinha autorização para isso, diferente dos outros estudos de caso que Freud fez, onde havia autorização. Então ele revisa, ele escreve em 1923 sobre uma revisão, e é interessante, o que eu destaquei aqui uns pontinhos, é porque, assim, uma das coisas que algumas pessoas me falam, quando a gente começa a ler textos antigos de Freud, e principalmente do Freud jovem, né? Quando a gente pega o Freud velho, tudo bem, a teoria dele já está madura. Então a gente pega um Freud de 1920, 25, 32, 36, pegar as novas conferências, então o Freud já velho, maduro, então os conceitos estão bem montados. Aí a gente pega um texto de 1899, a interpretação dos sonhos, pega esse texto de 1901, isso já está em desuso. O próprio Freud diz que não. Ele começa dizendo assim, olha, não é de esperar que mais de 2 décadas de trabalho contínuo nada mudasse na concepção. Ele começa assim, vocês vão dizer que passaram-se 20 anos, então eu mudei muitos conceitos. Ele diz assim, mudei, mas tudo que eu disse eu continuo afirmando. E aí ele diz assim, então o deixei essencialmente intacto, corrigindo, isso é a nota, tá? Se alguém for acompanhar no texto, está na parte da nota do prólogo, lá na página 184, eu acho, mais ou menos assim. Então, o deixei essencialmente intacto, corrigindo-lhe apenas descuidos e imprecisões para os quais meus excelentes tradutores ingleses, Mr. e Mrs. James Strachey, me haviam chamado a atenção. Então, que ele já tira essa dúvida. É um Freud desatualizado? Ele disse, não está desatualizado. Ele não discorda dos conceitos. E é interessante que Freud tinha o costume de anotar nos textos dele, fazer anotação. Então, cada nova reedição, cada revisão, ele alterava o texto. Como os escritos de Freud constroem aquilo que é chamado então, de metapsicologia, e esse ponto da metapsicologia sempre precisa deixar claro que não é além da psicologia, a metapsicologia está ligada exatamente à noção de estudos de caso, onde eu teorizo a partir de cada caso, e a partir de cada caso eu reviso o meu próprio conceito, quer dizer, eu não tenho uma psicanálise fixa, eu tenho uma psicanálise que na minha clínica eu faço revisão. Em 1914, ele deixa claro que essa liberdade não é tão ampla. Nós temos alguns conceitos básicos da psicanálise. Mas se a gente tirar os conceitos básicos, que o de básico mesmo é a noção de inconsciente psicanalítico, então, assim, se eu preciso de uma teoria que me diga que ela é psicanalítica, é a noção de inconsciente. Até o Édipo, existe uma discussão, quando ele aconteceu, se ele aconteceu, as estruturas têm uma discussão, o tipo de adoecimento tem uma discussão. Sobre o inconsciente não tem tanta discussão. É o que a gente chama de inconsciente freudiano. E o grande terror é a gente perceber que muitos psicanalistas têm uma noção do inconsciente junguiano, e são apaixonados por Jung. Tem alguns que chegam ao ponto de dizer assim, psicanálise integrativa. Como é que é integrativa? Tem uma sociedade que tem esse nome, né? E uma sociedade boa, madura, um pessoal, os professores bons, com um bom conhecimento, mas que resolveram trazer Jung, né? O pessoal da NPC, o professor Dionísio é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssimo, mas ele traz Jung para a psicanálise como se fosse um inconsciente, o mesmo inconsciente. E aí a gente começa a fazer umas misturas meio estranhas. Dá certo? Sabe aquela comida que você pega bacon e resolve colocar bacon com sorvete? Né?
Fui esses dias no McDonald's, minha filha falou assim, pede para mim um sorvete, pedi um sorvete, pede uma batata frita. Eu, tá bom. Aí ela pega a batata frita e joga dentro do pote de sorvete. Como assim você vai comer? Ah, não, é assim que é gostoso. Eu falo, não, não é gostoso. Quer dizer, paladar é paladar. Alguns fazem isso com a psicanálise. Então, assim, o que Freud está colocando aqui é que quando a gente discute, quando a gente vive a psicanálise com os nossos pacientes, esse viver a psicanálise com os nossos pacientes poderá mudar nossa teoria. E é por isso que nós temos as apresentações de estudo de caso, os debates, nós temos a supervisão, a discussão. Muitas vezes você tem uma noção sobre o seu paciente e, de repente, você vê lá e fala, nossa, eu tinha uma noção que ele era bipolar. E aí, vou dar um exemplo. Um dia eu pego conversando com uma psiquiatra, para quem eu tinha encaminhado um paciente meu, e aí eu falo, olha, eu estou aqui na dúvida de psicose, tudo indica que é psicose. Inclusive, aí eu mencionei um sonho. Aí ela falou assim, mas ele te contou um sonho todo abstrato desse? Eu falei, é verdade, o sonho está abstrato, não tem psicose acontecendo, não tem um sonho tão infantil e concreto, é simbólico. Pronto, percebe? Mas claro que eu sabia disso, mas na hora você esquece desses detalhes. E aí o colega chega, né, e fala assim, olha, Orlando, não é... Está definido. Nós não temos um psicótico, nós temos alguém em surto psicótico, mas ele não é psicótico. Percebe? A clínica vai construindo a sua teoria, mas é claro que você tem uma estrutura básica disso. Freud está dizendo isso. Muito daquilo que ele viu no caso Dora, ainda naquele Freud maduro, né, 1923, era a mesma coisa. Então, ele disse assim, deixei essencialmente intacto, né? As anotações críticas que me pareceram admissíveis foram incorporadas às notas, em notas à história clínica, de modo que o leitor estará correto em supor que ainda hoje, Freud, 20 anos depois, né, sustenta as opiniões defendidas no texto, se nas notas não encontrar oposição a ela. Então, a gente vai ler um texto, que alguém pode falar assim, Orlando, esse texto é desatualizado, e o próprio Freud diz, não. É 1901, em 1923 ele revisa, e ele diz assim, se eu mudei o pensamento, cheguei a novas percepções sobre isso, eu alterei no texto. Se eu não alterei, é porque é daquele jeito mesmo. Então ele diz assim, no caso Dora, o segredo foi conservado até esse ano. Ele tem uma preocupação muito grande em preservar a imagem do paciente. Aqui entra um ponto interessante, porque tem um livro, Glaísa, você lembra aquele livro, até que você mencionou, acho que não sei se foi nos estudos, eu mencionei, você replicou ele você precisa conversar, acho que é mais ou menos isso. Depois, só se você quiser mandar o link para o pessoal, depois eu me recordo melhor. Mas você precisa falar com alguém, acho que é esse o nome do livro, de uma página amarela. Mas depois eu resgato e mando para vocês. Mas, assim, tem um determinado ponto que a terapeuta desse livro, ela fala assim, você deve estar perguntando por que eu estou contando a minha história, se eu sou contando a história dos meus pacientes, se eu sou um terapeuta, e o terapeuta não poderia contar. E ela diz assim, mas eu posso contar para ajudar outros pacientes. O Freud está dizendo aqui, ele está tentando defender a necessidade de nós apresentarmos artigos que contem a história dos pacientes, tendo apenas o cuidado de manter a identidade em segredo. Porque muitas vezes, assim, eu não quero, eu vou para a supervisão, eu não quero expor meu paciente. Não é expor seu paciente. Primeiro, você está num ambiente de colegas, existe um sigilo ali. Segundo, você não precisa dar nomes, você não precisa contar detalhes da história, você pode alterar cenário, você tem que trazer a história para que seja discutida. E ele começa a dizer isso, olha, o problema da descrição médica que me ocupou nesse prólogo está fora de consideração no que toca às outras histórias clínicas deste volume, pois 3 delas foram publicadas com o assentimento formal dos envolvidos, com o do pai, no caso do pequeno Hans, e no caso do Schreber, aí ele fez análise de um livro, né? O objeto da análise não é propriamente uma pessoa, mas um livro por ele deixado. No caso Dora, ele manteve segredo. Só se descobriu quem era Dora porque ela velha, no médico, ela conta para esse médico a história dela. E ao contar a história dela para esse médico, e ele fala, eu fui paciente do Freud, o médico juntou
as peças e descobriu que o nome da paciente do Freud era Ida Bauer, né, que morreu em 1945, período da guerra, fugindo ali da Alemanha, da Áustria, foi para a França, e da França foi para Nova York e morreu em Nova York. E aí se descobriu a história da pessoa como um todo. Tá? Então, não foi por meio de Freud, não foi um caso desse tipo. Então, assim, o fato de que os 3 meses de tratamento, e aqui é interessante porque o tratamento foi em 3 meses, e nesse tratamento Freud faz uma virada teórica. Né? Quer dizer, ele comenta, né, nesse prólogo que ele atendia pensando no sintoma, e depois se percebe que não se trata do sintoma. Isso é interessante, porque a gente vive hoje uma crise, entre aspas, de alguns psicanalistas que ainda ficam focados sobre o sintoma do paciente, não compreendendo que o sintoma é um processo defensivo. Né? Então, nós podemos ter um processo de defesa ligado a isso. A Glaise mandou para o grupo o livro, né? Que eu estava mencionando. Livro maravilhoso, se quiser um livro gostoso. Sabe aquele... eu não quero preocupar minha cabeça, mas eu queria ler alguma coisa da psicanálise, algumas histórias sobre a psicanálise de um terapeuta. Esse é um livro gostoso para se ler, tá? De terapia, não é psicanálise, de terapia. Eu vou mandar o você só mandou a link capa. dele. Vou mandar o link para baixar. Eu vou mandar o link agora. Eu tentei baixar a histeria eu esqueci o nome do autor para mandar para vocês, o caso Dora. Naquele link que você passou para mim, Glaise, não consegui, não sei se o meu link, minha rede, eu entrava, depois eu vou passar o link para você, se vocês conseguem baixar ele, né? Mas eu não consegui baixar. Não sei se você chega a enxergar o livro, entra para baixar, dá lá que é PDF, né? E de repente ele bloqueia, né? Depois eu passo o nome para você. Então, ele vai falar sobre... Nós temos, às vezes, pessoas que acabam achando que, quando alguém procura um consultório... Sim? Ele brigou comigo, ele falou assim... Travou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Orlando, o Histeria é do Christopher Bolas? Eu achei, quer ver? Deixa eu ver, eu já falo para você agora. Essa capa aqui? A Glaise está congelada. Essa capa? Deixa eu ver que eu estou voltando para a tela com vocês. Deixa eu ver, cadê você? Mostra de novo, que eu não vi. Fala, Ju, que aí você aparece. Não aqui, é esse. Não é esse. Não é esse. Ele é uma capa toda colorida. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já mostro para vocês agora. É o do... Seria o caso Dora, é da Nádia Ferreira e Marcos Mota. É da Zahar. Eu vou mandar a imagem para vocês, se vocês conseguirem baixar ele. Acho que é um livro de consulta interessante. Eu estou mandando aqui para o link do grupo, que você já vê. Acabei de mandar. Eu tentei baixar esse, aí eu não consegui. Conseguiram ver? Histeria, o caso Dora. Tá. Bom, nesse texto, pessoal, é interessante porque nos traz assim um Freud que depois ele diz assim, olha, essa foi a mudança teórica. Um Freud que lidava com sintoma. Ele diz assim, o erro que ele teve foi de que naquele momento a psicanálise era uma psicanálise que tratava do problema. Então ela vem com um problema, ele trata do problema. Então é o diferencial porque ele interpreta 2 sonhos dela. E na interpretação desses 2 sonhos, ele consegue descobrir o que está acontecendo. E ele ignora também aqui, ele diz assim, houve um processo de transferência, e ele ignora, naquele momento teórico de que a psicanálise passava, a questão da transferência que estava acontecendo. Então, ele descobre tudo o que está acontecendo com Dora. É interessante que no finalzinho do texto, o próprio Freud diz assim, olha, se me perguntarem se deu certo ou não a terapia com ela,
Com certeza deu certo, né? Mesmo tendo sido apenas 3 meses de terapia. Então, traz a perspectiva, traz a resposta para quando a gente começa a lidar com o sofrimento de uma pessoa e a pessoa abandona o tratamento e fala assim, não valeu de nada. Então, assim, na perspectiva clínica, valeu de alguma coisa. Por quê? Porque o sintoma é defensivo. Então, nós temos uma tendência terapêutica, uma tendência médica, de buscando, localizando o sintoma, entendermos que o nosso compromisso é resolver o sintoma, e não é. O sintoma é o tagarela, o sintoma é o fofoqueiro, ele conta do que está acontecendo. Então, por exemplo, se uma pessoa está com um problema, nesse texto, na questão da histeria, a gente vai perceber que não adianta eu tentar resolver o problema, porque ele volta de outra forma. Então, eu tenho que descobrir o que o tagarela, o fofoqueiro do problema, me conta. Porque nós temos alguns fofoqueiros da nossa vida, né? Um dos fofoqueiros são os nossos atos falhos, os nossos tropeções, os nossos erros de palavras, os nossos esquecimentos. Esse é um fofoqueiro. O outro fofoqueiro que nós temos são os nossos sonhos. Os nossos sonhos ficam contando o que está acontecendo nesse nosso mundo interno. Um outro fofoqueiro que nós acabamos tendo no dia a dia são os nossos sintomas. Então, tudo que eu não sublimo, ou que eu não faço, não utilizo as duas grandes formas de resolvermos nossas neuras de forma madura, a sublimação e o altruísmo. Então, tudo que eu não faço nesses dois processos, sublimação e altruísmo, as formas que eu tenho de adoecendo, sintomática, sonhando e cometendo erros, gafes, esquecimentos, etc. Esses são os fofoqueiros do dia a dia. O analista não pode curar os fofoqueiros. Ele tem que criar um contexto para que os fofoqueiros não precisem falar. Por exemplo, não vai ter que contar a fofoca, olha, o problema dele é tal coisa. Tem um filme muito interessante, chama-se As Três Faces de Eva. Não sei se vocês já assistiram. Esse filme, por que ele é interessante? É um filme clássico, histórico, é uma história real. Então, tem um caso de dissociação, né, de personalidade, múltiplas personalidades, e tem um determinado momento que uma personalidade que não queria ser tratada, ela vem para o tratamento, e no tratamento, os psicanalistas, são 2 psicanalistas que estão atendendo ela numa universidade, eles dizem assim, mas por que veio você? Você nem queria que ela se tratasse? Fala assim, porque ela ia se matar. Ela ia se matar, a personagem que seria a principal dela. Então, são 3 personalidades, e uma das personalidades está entrando em depressão e quer morrer. Então, uma personalidade mais histérica, né, ela pega e diz assim, eu vim para me salvar, porque se ela se matar, eu morro junto. Então, os nossos sintomas são esses fofoqueiros que falam isso, olha, ou você descobre o que está acontecendo, ou ela vai morrendo a cada dia com os sintomas. Então, no momento em que a gente descobre, através dos sintomas, a situação, os problemas se resolvem e os sintomas vão embora. Por quê? Porque eles perdem o assunto. É isso que Freud descobre nesse texto, ele menciona no prólogo. Então, Freud redigiu, então, a nota do volume que reunia 5 casos, que é o Pequeno Hans, o Homem dos Ratos, Schreber e o Homem dos Lobos, então o caso Dora. Então são 5 grandes casos que Freud, que foi publicado como um livro só. Então essas anotações e esse prólogo pertence a esse grupo que foi colocado como um livro só. Como nessa coleção que eu mandei para vocês, ele está separado por data, então os textos de 1901 a 1905, textos de 1906 a 1909, está dividido desse jeito, ele não tem esse compromisso dessa forma como ele acaba descrevendo nesse prólogo. Tá? Ele diz assim, se após um longo intervalo me disponho a substanciar através da comunicação detalhada de um caso clínico e seu tratamento, as afirmações que fiz em 1995 e 1996 sobre a patogênese de sintomas histéricos e os processos psíquicos da histeria, não posso me furtar a este prólogo, tanto para justificar de vários pontos de vista o meu procedimento, como para reduzir a uma medida razoável as expectativas que talvez o cerquem. Porque Freud está trabalhando sobre um tema que dá start na psicanálise,
mas que é um dos que mais acaba mudando de conceituação. Freud passa por várias teorias. Ele começa ali na teoria da sedução, começa com o processo da catarse, junto com Breuer, depois vai para a teoria da sedução, depois ele entra na questão da teoria das pulsões, e aí é que ele vai avançando nessa construção. Essas teorias, elas na teoria de Freud, ele não joga fora a teoria dele. Ele só coloca assim, essa teoria não resolve, tem que ter alguma coisa a mais. E ele vai agregando. Então, nunca é demais a gente entender como ele encarava o campo do adoecimento, porque ele não diz assim, eu errei só. Ele diz assim, olha, eu enxerguei só um pedaço da história. Tem mais do que isso. E ele vai agregando. Alguém tentou falar? Parece que eu escutei um sonzinho. Não? Eu que escutei demais. Não, eu tossi. Ah, tá. Tá bom. Eu pensei que alguém ia tentar falar e aí eu estava olhando o texto aqui. Desculpa. Ah, não, que isso. E não é menos embaraçoso começar a expor ao juízo público parte do material que me conduziu a esses resultados. Não escaparei às recriminações. Então, se então elas diziam que eu nada informava sobre os meus pacientes, agora dirão que eu falo dos meus pacientes o que eu não devo falar. Freud traz aqui uma reclamação que é mais ou menos assim: tudo que eu falar vai dar polêmica. Se eu não falo nada, ele não fala nada. Mas se eu falar alguma coisa, tá vendo? Tá falando que não devia falar. Então, vou brincar aqui, Freud era o Bolsonaro da época, né? Se fizer, fez errado. Se não fizer, também fez errado. Então, ele estava num momento meio político ali. Havia uma confusão, porque muitos médicos não aceitavam o que ele dizia. Freud quando escreve esse texto, ele está no furacão. Ele acabou de lançar há poucos anos atrás a Interpretação dos Sonhos, né? Um livro que nem fez sucesso, vendeu 500 exemplares na época, e ele chama que era mudança de século com esse livro. E aí as pessoas não compreendiam que ele não estava escrevendo um manual de como interpretar sonhos. Ele estava dizendo o que era o inconsciente. Todo o conteúdo de interpretação dos sonhos, claro que nos ajuda a interpretações, mas o objetivo daquele livro é dizer assim, existe um mundo do qual nós não conhecemos, nunca conheceremos, e que os sonhos tocam esse mundo. Tem muita gente que ainda acha que os sonhos contam o nosso inconsciente. Ele não dizia isso. Os sonhos tocam o inconsciente, estão paralelos, estão juntos. Então, ele carregam imagens que ficam mais fáceis da gente entender o que está dentro do inconsciente. Mas os sonhos me contam do recalcamento. Então, Freud está nessa polêmica. Freud está trazendo teorias ligadas à psicossexualidade. E ele está teorizando, quer dizer, enquanto o primeiro Freud ficava dizendo que os histéricos sofrem de reminiscência, de uma lembrança que fica vindo, e depois ele vai dizer assim, na verdade, os histéricos não sofrem de reminiscência, não é isso que está acontecendo. Esse processo de recalcamento acontece com todos os neuróticos. O neurótico sofre de reminiscência. O neurótico fica lembrando de alguma forma, e ele vai avançar toda essa construção. Mas os primeiros pacientes de Freud são histéricos. É até interessante, tem uma parte que você dá tudo a entender que Freud se via como histérico. Depois, já no final da vida dele, ele deixa muito claro que ele era obsessivo. Você fala assim, mas aí, Freud é histérico ou obsessivo? No momento em que ele se coloca como histérico, ali naquele diálogo com Maynard, quando Maynard diz que Freud era o traidor dos histéricos, que ele ia contar para todo mundo o segredo que todo mundo tentava guardar, que são adoecidos psiquicamente, quando Maynard traz esse conceito todo, Freud está lidando com um campo onde o conceito de obsessivo nem existia o maníaco, né? Quem que era o maníaco? Era o cara que fica louco, que é idiota, que se isola das coisas, que tem costumes estranhos, que segue rituais, né? E aí, então, é muito comum você ver algumas falas de Freud, depois você vê agregando. Quando Freud constrói essa teoria da histeria, é interessante também que, por um bom tempo, ele imaginou que havia uma estrutura mista. Ele até propõe pensar assim, suponho, talvez exista um histérico e obsessivo ao mesmo tempo. Depois é que vai se perceber que não, que as defesas pertencem ao ego. Então, se ela pertence ao ego, mesmo o obsessivo tem as defesas histéricas. E mesmo o histérico tem as defesas obsessivas. Por quê? Porque são defesas ligadas ao ego. São formas, só que a minha estrutura neurótica, ela me conduz a um jeito
específico de adoecer. Quer dizer, está tudo disponível, mas eu sempre caminho por um ponto adequado. Até usando uma frase que não é da psicanálise, mas eu acho ela muito gostosa de ser lida e ser falado sobre ela, quer dizer, a fonte, é do Bert Hellinger, né? A fonte não pergunta pelo caminho. A neurose, ela não pergunta pelo caminho. Eu adoeço de forma neurótica no caminho já estabelecido na minha psicossexualidade. Inclusive, esse é o tema que a gente está vendo nas segundas-feiras, as discussões sobre a teoria da personalidade. Estou vendo um texto sobre o que é a fase oral, quando o Carl Abraham divide a oralidade em duas fases, né? Uma que ele vai chamar de fase masturbatória e outra que ele vai chamar de fase canibalística. Então, hoje, o fulano tem fixação oral. Qual oral? Masturbatória, canibalística, né? Depois a fase anal e assim por diante. Quem faz isso não é o Freud, é o Carl Abraham, mas tutelado pelo Freud, avalizado por ele, inclusive citado pelo próprio Freud, né? Tem esse caminho que é feito. Avançando no texto, ele diz assim: as dificuldades são, em parte, de ordem técnica e, em parte, decorrente da própria natureza das circunstâncias. Se é verdadeiro que as causas das doenças histéricas se encontram nas intimidades da vida psicossexual dos doentes e que os sintomas histéricos são expressão de seu mais secreto desejo reprimido, perceberam? Eu preciso da noção de inconsciente freudiano para eu compreender que, para Freud, o histérico é alguém cujo desejo está reprimido e ele esconde de si mesmo. Ele não tem diante de si o próprio desejo. Eu estava conversando hoje com uma colega lá do Nordeste, e aí ela falou assim: Orlando, eu vou ter que dar uma palestra sobre comportamento histriônico. O que você pode me dizer sobre o histrionicismo? Tem a ver com... Aí ela falou assim, a palestra dela era uma comparação do DSM-5, o comportamento histriônico, com a psicanálise. Eu falei assim: olha, dá uma olhadinha no DSM-5, mandei para ela o trechinho e falei assim: percebe que bate também com border, mas os borders não são histriônicos. Border tem uma fratura numa histeria muito precoce. Está ancorada num ponto onde a construção do amor não tá permitida, não está construída ainda. Enquanto que você tem o histriônico com alguém que está congelado, travado, fixado num processo de latência, onde ele está construindo a identidade dele. Eu sou masculino, será que eu sou mesmo? Eu sou feminino, será que eu sou mesmo? E aí ele reforça. Mas percebe, a medicina, por não ter a mesma leitura da psicanálise, mas ter uma leitura baseada no comportamento, no sintoma, no adoecimento, a medicina não está errada. A única coisa é que a medicina está olhando para algo que nós não olhamos. E nós olhamos para algo que a medicina não olha. Então, a gente compreender essas coisas é extremamente libertador. Quando a gente estava estruturando o percurso psicanalítico, a gente tinha que ter uma identificação. Qual é o meu número? Qual é o meu registro? Por exemplo, agora na clínica que eu trabalho, eles pediram o meu registro para colocar lá, psicanalista, mas por quem, né? Membro associado, meu número, né? Pelo percurso psicanalítico. Então, o psicanalista se identifica com a sua sociedade, com o seu grupo, né? Aquela história de sou um psicanalista... não sei se a palavra freelance faz justiça ao que eu quero dizer, mas sou psicanalista solto, cavaleiro solitário, Zorro, né? Lembra do antigo Zorro, cavaleiro, não aquele Zorro da máscara preta, o Zorro que tinha um índio... esqueci o nome do índio. Mas tinha um índio e o Zorro. Os que têm a minha idade ou viram coisa da minha idade vão saber que tem dois Zorros, não tem só o mexicano, tem o Zorro, que é o cavaleiro solitário. Então, alguns psicanalistas querem ser cavaleiro solitário. Eles são terapeutas. O psicanalista se estrutura com seu grupo. Ele precisa... Isso que vocês têm, e eu falei para vocês, tem que ser honrado o nome que vocês deram para o grupo de vocês, isso constrói identidade. E isso é suporte. E o que acontece? Se vocês estão em grupo, esse grupo sedimenta o pensamento de vocês. Quando vocês tiverem dúvida, e dúvidas virão. Freud tinha dúvida, Lacan tinha dúvida. O cara que não tem dúvida, ele é louco, ele é um psicopata, um perverso. Por quê? Porque ele não tem dúvida, ele só tem certeza. Qualquer ser racional tem dúvida. É a dúvida que constrói
as nossas teorias. Então, o psicanalista terá que ter dúvida, e tirar dúvida com quem? Com os colegas, com alguém que também leu o mesmo texto, você entendeu do mesmo jeito que eu estou lendo? Como é que é na sua experiência clínica? Então, o que ele vai dizendo assim, eu preciso dessa noção do inconsciente, e só aqueles que lidam com o inconsciente vão fazer a leitura que a gente faz. Então, quando você conversa com um médico sobre histeria, não é o nosso consciente sobre histeria, o nosso conceito. Quando você conversa com um psicólogo cognitivo-comportamental, que não seja psicanalista, ele vai ter uma outra visão sobre histeria. Por quê? Porque é comportamental, ou porque lidando com um sintoma, com algo que tem que ser cessado. Então, você vai para um médico farmacológico, não psicodinâmico, mas farmacológico, ele vê uma pessoa em crise histérica, ele dá ali logo um medicamento, vão acabar com essa fantasia toda, e aí você, automaticamente, você põe uma mordaça no tagarelo. Aí você chega para o tagarelo, e é mais ou menos assim, você tortura uma pessoa, tenta imaginar um filme de ação, né? Você vai lá, você tem que descobrir alguma coisa, você tem um espião ali, você prende ele, você corta a língua dele, amarra a mão e pergunta. Me fala, né? Contar uma piada. Tem português no grupo? Não, né? Tem alguém português? A Cláudia é portuguesa? A piada então é de italiano, Cláudia. Ih, italiano deve ter mais. Não, de japonês. Estou brincando. Brincadeira. Mas diz que o português, tinha um português cientista, né? A Cláudia é portuguesa, mas sabe que os brasileiros brincam com isso, né? Lá é o oposto, eu imagino, né? Português cientista pegou uma aranha e ele começou a fazer teste com a aranha. Ele pegou uma aranha, 8 patinhas, arrancou uma lá e falou, anda, aranha. A aranha andou. Ele escreveu no relatório. A aranha com 7 patas anda. Escuta plenamente. E foi arrancando uma patinha só. Anda, aranha. A aranha se arrastando. Aí ele tirou a última patinha da aranha. Nenhuma patinha. Anda, aranha. E a aranha parada. Anda, aranha. Aí ele escreveu. A aranha sem patas é surda. Então, assim, só para a gente compreender que muitas vezes, quando alguém vai para um psiquiatra, o psiquiatra faz isso, ele arranca todas as patinhas dessa aranha. Ela não anda mais. E aí você vai, ela é surda. Não! Você amputou as possibilidades dela andar. Então, assim, o paciente que vai para um psiquiatra, você tem que enviá-lo para um psiquiatra numa situação onde você percebe que a vida dele está em risco. Alguma coisa, ele vai tomar uma decisão que vai ser muito complicado. Por quê? Porque o sintoma conversa com você. É por isso que é muito importante que os psicanalistas façam contato com os psiquiatras, tenham contato com os psiquiatras dos seus pacientes e tenham psiquiatras colegas que possam bater papo. E a grande maioria dos psiquiatras são muito abertos a bate-papo. Aqui em Londrina, todos os psiquiatras que eu procuro são muito abertos. Meu paciente vai para um psiquiatra, eu ligo para ele, olha, acho que esse medicamento não é adequado. Eu tenho uma colega que ela atende border, atende uma pessoa que a avaliação do médico é de bipolaridade, e ela entende que é border, e todo medicamento não dava certo. Ela ligou para o psiquiatra e falou, doutor, vamos fazer o seguinte, eu acho que ele não é bipolar. E o medicamento que você está dando é bom para bipolar e faz mal para border. Quer fazer um teste? O médico topou. O médico ainda falou assim, não concordo com você, mas tudo bem. Não vai fazer mal para o psiquiatra, para o paciente, vamos testar. Deu certo. Aí o paciente chega assim, não, estou estável, nossa, estou diferente. Aí o psiquiatra não reconheceu ainda, mas validou. Né? Alguns têm um ego muito grande, mas alguns são legais, alguns são também psicanalistas. Né? A Zuleika, aqui, a psiquiatra maravilhosa aqui de Londrina, é psicanalista também, e você liga para ela, fala o Libone, você liga com ele, já conversei com ele, olha, tem um acesso muito grande. Por quê? Porque a linguagem do médico sobre a histeria é muito diferente da do psicanalista. Percebe? Então, esses detalhes, a gente muitas vezes ouve os colegas, conversa com o médico, e a gente vai percebendo que eles falam diferente sobre isso. Eles estão errados? Não. É o ângulo que eles estão vendo. É isso que o Freud está colocando. Olha, os histéricos se encontram, para a psicanálise, o problema do histérico se encontra na psicossexualidade, nessa construção. Bom, mas a personalidade para a psicanálise é construída a partir da psicossexualidade. Então, ele diz assim, terminando essa partezinha do texto, né, os sintomas histéricos são expressão de seus mais secretos desejos
reprimidos. A elucidação de um caso de histeria não poderá senão revelar essas intimidades e trair os segredos. O segredo que a pessoa guarda dela mesma. É certo que os doentes jamais teriam falado se lhes tivesse ocorrido a possibilidade de uma utilização científica das confissões. Aqui nós temos um problema que o pessoal da faculdade de psicologia acaba enfrentando quando, por exemplo, a pessoa vai para uma faculdade, se submete e muitas vezes tem que assinar um papel de que o caso dela vai ser discutido em sala de aula, vai para estudo de caso, e algumas faculdades, eu me lembro, o IESB, lá em Brasília, que a sala de atendimento tinha uma câmera que era filmado, e depois os alunos, claro que o paciente sabia que aquilo estava sendo filmado, e só professores e alunos poderiam ver aquela sessão. Mas o que Freud está colocando é, se você faz esse ambiente contaminado pela visão de outros que não pertençam ao paranalítico, a coisa não vai acontecer. É por isso que, para a psicanálise, o analista atenderá alguém sem que alguém veja o atendimento acontecendo. Nós não temos, então, sala-espelho, não temos filmagem, mas o analista que está atendendo terá que estar sob supervisão. Ele ainda avança aqui, e, igualmente, certos que em vão lhe solicitariam autorização para publicá-los. Quer dizer, as pessoas não vão autorizar que a vida dela seja contada desse jeito. Não é comum isso acontecer. Eu penso, no entanto, que o médico assumiu deveres não só para com o doente, mas também para com a ciência. Ele diz assim, por que é que eu escrevo? Porque meu compromisso não é só com o doente, mas é com a construção da teoria psicanalítica, é com a supervisão. E o que eu faço na supervisão? Eu aprendo. Então, toda supervisão, eu estou aprendendo com os meus colegas e com a minha própria experiência, porque eu vou estar falando da minha experiência. Bom, se eu acredito que a psicanálise funciona pela fala, eu tenho que entender que também a contratransferência será compreendida pela minha própria fala. Então, muitas vezes, eu posso estar contratransferindo, e aí, pegando Lacan deixa muito claro que a contratransferência, ela acontece e precisa acontecer, e o analista é aquele que, em supervisão, dá conta da contratransferência. Nesse texto aqui, Freud vai perceber depois que, de fato, ele tinha um problema de transferência acontecendo ali. Então, assim, nesse texto, Freud legitima os estudos de caso, legitima a existência de sigilo do caso, e aí ele nos diz assim, naturalmente, não posso impedir que a paciente mesmo tenha uma impressão penosa se o caso lhe puser nas mãos a sua própria história clínica. Quer dizer, e se a pessoa ler e descobrir que é a história dela? Tem um quadro, eu não me lembro qual grupo que faz isso, mas o nome chama-se Psicose. Psicose? Psicóticos. É como se fosse não é um stand-up, mas é uma comédia, né? Um grupo, e aí tem uma psicanalista, tem uma moça que meio mais border do que psicótica, e ela vai, aí um dia ela chega para ela e fala assim, eu percebi que o que você postou lá no Facebook da sua paciente, aquela paciente sou eu, né? E aí a terapeuta fala, não, eu não falo, nunca contei o seu caso para ninguém. Contou, falou, não contou, prova que eu contei. Não tem como provar que ela leu e vestiu a carapuça, falou, não, eu não mencionei seu nome, não falei dados que refiram-se a você, né? Mas eles fazem isso num sentido de comédia, é bem interessante, né? Querem comentar alguma coisa até aqui? A gente já está entrando no próprio texto, ali na página, onde ele começa a falar sobre, na página 178. Posso avançar mais um pouquinho? Como a gente começou acabou conversando um pouquinho, acho que dá para a gente avançar tranquilamente até umas 10h40 hoje, um pouquinho, né? Se vocês não pegarem no sono. Só a Adriana que está mais confortável, que lá o fuso horário é outro, né, Adriana? Está mais cedo aí. Sim, para mim aqui são 8 da noite. Ah, não, você está tranquilo aí. Podemos mais umas 3 horas. Já penso. Eu tinha uma aluna que era de Gana, então quando a gente começava a aula, ela já estava indo dormir. Aí ela, no meio da aula,
a gente fala, fulana, falando, tá dormindo. Com certeza estava, porque para ela já era tipo 2 da manhã. Às segundas-feiras, que horas que começam? Segunda às 8 horas. Às 20, né? Às 8 da noite. Coloquei os livros lá no grupo, viu? Você é demais, ideia. Elcio. Obrigada. Obrigado, Elcio. Eu vi também. Ah, tá aqui. Isso. Mas lembrando que tudo fica gravado, né, gente? Qualquer coisa eu não consegui ver no horário para depois. Sim. Bom, nesse texto aqui, nesse prólogo, Freud traz um tema interessante, que é uma discussão da clínica. Quer dizer, devo anotar aquilo que o meu paciente fala? Não devo anotar? E ele começa ali na 8 a trazer essa discussão. Ele diz assim: de resto, inclino-me a apresentar minha opinião a respeito de, com algumas palavras, né, é lamentável, né, culpe-me os espíritos da época, graças... Aqui, achei. Agora informarei de que modo, neste caso clínico, o caso da Dora, venci as dificuldades técnicas para a sua comunicação. Elas são consideráveis para o médico, que diariamente conduz 6 ou até 8 tratamentos psicoterapêuticos assim, e que não pode tomar notas durante a sessão. Então, por exemplo, a pergunta da gente é assim: eu devo anotar durante a sessão? Não era prática de Freud anotar. E ele vai dizer o motivo. Aí você fala, então não devo anotar? Não, isso diz respeito a você e na sua clínica. Não tem uma norma. Né? Eu acho engraçado quando alguns teóricos colocam assim: quando o paciente tem que ir para o divã? Quando ele quiser, quando o seu analista autorizar. O divã não é sagrado. O divã surge num contexto, e ao surgir num contexto, ele tem um contexto. O divã surge por conta de uma paciente de Freud que presenteia o divã dele. O divã surge porque Freud atendia mulheres acamadas nas casas delas. Então, nesse formato, essas mulheres acamadas estavam ali adoentadas, deitadas de divã. O divã surge por uma herança da própria hipnose em si. E por que Freud fica atrás do divã? Dizem que ele comenta sobre isso, né? Que ele não era muito afeito ao olhar, a ser encarado pelos pacientes. É um processo de contra-transferência. Então, assim, algumas coisas surgem do costume da própria clínica do terapeuta, do psicanalista. Algumas coisas não dizem respeito à teoria psicanalítica. Quando Lacan começa a fazer a discussão sobre a clínica, o que está sendo discutido naquele contexto inicial dele, no Lacan mais jovem, é esses costumes que passaram a virar como se fosse teoria psicanalítica do setting terapêutico, totalmente asséptico, com móveis com cor não muito forte. A Glaise mostrou a foto do consultório do Freud, cores pesadas, um tapete colocado em cima do divã, cheio de símbolos místicos, tudo quanto é presente que as pessoas davam para ele, cheio de bibelôs, uma sala muito pesada, muito densa. Eu imagino que de asséptica, no sentido de não trazer expressões, é quase que zero. Né? Então, assim, a gente percebe um rigor muito grande daqueles que foram construindo a psicanálise, agregando aquilo que passou a ser costume. Mas vem essa pergunta aqui: tem que anotar? E Freud vai dizer que ele não anota. Ele vai dizer por que ele não anota. Olha, é que não pode tomar notas durante a sessão, pois provocaria desconfiança no paciente e perturbaria a si mesmo na apreensão do material que lhe chega. Eu me lembro de um quadro onde é um Porta dos Fundos, acho que é Porta dos Fundos, que faz um quadrozinho com uma psicanalista, e aí a pessoa está falando, aí ele anota, aí ele: o que você anotou? Eu falo: não vou te mostrar. Não, eu quero saber o que você anotou. Você anotou o que eu acabei de falar? Não vou te mostrar o que eu anotei. Né? E aí o outro não tinha anotado nada, ele está fazendo cálculo da conta que ele tinha que pagar, alguma coisa, não era, tipo assim, ele não estava nem prestando atenção no que o paciente estava falando, e não, eu quero ver o que você anotou de mim, não vou te mostrar. Né? Então, assim, é uma piada, é uma brincadeira, para a gente entender assim, muitas vezes o paciente, ele fala alguma coisa, aquilo que falou, ele vê a sua caneta correndo, ele fala assim: então, essa palavra que eu acabei de falar tem relevância. Percebe? Alterou-se o cenário. Então, quando se coloca o divã de costas,
e se permite naquele processo que o paciente viaje sem o olhar do analista, a intenção é de que seja o mais livre possível, sem a reprovação. Por quê? Porque o analista é um ser humano que se expressa. Por mais que controle, fazer cara de pastel o tempo todo, ou de alface, é complicado. De vez em quando você faz nesse livro, que talvez você deva conversar com alguém, em determinado momento a terapeuta sente sono, e ela vai bocejar. Aí ela segura o bocejo. E eu achei engraçado que quando eu estava lendo essa parte, eu tinha passado uma cena parecida com o paciente, que o paciente era um período, estava atendendo depois do almoço, aquele sono não é pelo paciente que é enfadonho, é o sonho do horário, né? Aí me veio assim um bocejo, eu segurei firme e forte, mas é difícil você segurar sem que se a pessoa esteja, principalmente se for mulher, né? Mulher observadora, falou assim, ela olhou para mim e disse, você está com sono, né? Estou falando muito. Eu falei, não, de jeito nenhum. E aí ela fala disso, que ela segura o bocejo, quando ela segura o bocejo, vem um arroto. E aí ela tem que segurar o arroto, quer dizer, ela segura o arroto, vem lágrima, porque o negócio foi dolorido para ela. E ela contando a dinâmica dela como terapeuta, assim, a angústia e o sofrimento, né? Tem uma série chamada Huff, Huff, muito boa. Quem puder assistir essa série, quem localizar, vale a pena, é gostosa. Não tem teoria, não é de muita teoria, mas é a história de um psicanalista, psiquiatra americano, psicanalista americano, que passa por alguns problemas sérios, né? Um dos problemas, um paciente se mata no consultório dele. Então, ele quase é cassado o registro dele, ele é processado, ele carrega a culpa da morte de um adolescente no consultório dele, se vê como incompetente por conta disso. Mas antes de acontecer isso, ele não suportava mais o tédio dos pacientes deles, porque era a mesma coisa sempre, a mesma coisa sempre. E aí esse paciente faz isso, e a ficha dele cai de como ele tem que ver cada paciente na sua singularidade. Não pode se entediar com o paciente. Voltando para o texto, aí Freud fala isso. Se o seu paciente vê você anotando, ele pode ficar preocupado. O que ele anotou? Também não conseguia ainda resolver o problema de como registrar a comunicação posterior a um tratamento de longa duração. E como é que eu anoto? Por exemplo, não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas vocês vão ter um bloquinho de nota? Vocês vão ter aquele caderno que você eletrônico, que você faz nota e vira um arquivo, você não vai anotar, você vai gravar. Eu me lembro bem no comecinho, quando eu comecei a atender, hoje não precisa mais disso, mas eu comprei isso aqui. Mas eu não gravava a sessão com o meu paciente. O paciente saiu, paciente tá. Aí depois chega uma hora, você começa a entediar de você ter que gravar, onde você vai guardar esse arquivo, o medo de alguém pegar isso, sua fala está ali. Então você começa. E aí eu comecei compra o caderno, anota nos bloquinhos. Mas aí você começa, não vou mostrar para vocês, mas eu tenho uma pilha dessa altura de blocos anotados. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas anotações? Aí você não pode jogar fora no lixo, porque você tem dados de pessoas. E aí você faz fogueira de vez em quando, né? Então tinha uma época que eu ia lá para a churrasqueira, pegar umas folhas de caderno de paciente muito antigo, porque pela lei, pelas regras dos psicólogos, os psicólogos têm que manter seu arquivo, acho que por 5 anos. É isso, né, Glaísa? Acho que 5 anos o psicólogo tem que manter. Por analogia, a recomendação é que a gente guarde informações do nosso paciente também por 5 anos. Por que por analogia? Porque se o seu paciente tiver algum problema com a justiça, se o seu paciente se matar, alguma coisa acontecer, um juiz pode te pedir informações desse paciente. E ele vai te pedir informações, se você não tiver esses dados, o juiz não quer saber se você é psicanalista, ele quer saber que você é terapeuta, ele vai te tratar em analogia aos psicólogos, mesmo você não sendo. Então, o que vai acontecer? Você vai dizer assim, não, eu não anoto, não guardo nada? Pode dizer. Né? Mas, assim, talvez seja interessante você guardar por 5 anos. Mas aí você vai guardar 5 anos de anotação? Tem pacientes que ficam com a gente 5, 10 anos. Eu tenho pacientes que estão comigo aqui em Londrina há 9 anos, 10 anos. Eu estou em Londrina há 10 anos. Então, quando eu cheguei, eu tenho pacientes dessa época que ainda são meus pacientes semanalmente. Imagina você anotando toda semana dados sobre esse paciente. Quantos cadernos você acaba anotando? Né? Desenhos, eu colho desenhos de alguns pacientes, eu uso algumas técnicas de desenho, de expressão, de construção de material. O que você faz com tudo isso? Então, assim, Freud está falando aqui de um caso de 3 meses de terapia.
e ele já traz um problema. E ele diz assim, no próprio texto ele vai dizer assim, eu não consigo pensar em como é que eu vou anotar de pacientes de um tempo longo. Olha como ele coloca. Primeiro, no caso que segue, 2 fatos vieram em meu auxílio. Primeiro, a duração do tratamento não se estendeu por mais que 3 meses. Então, ele tinha esse material anotado. Segundo, os esclarecimentos se agruparam em torno de 2 sonhos, no meio e no final da terapia. Então, ele conseguiu juntar tudo com um núcleo, né? Agora, imagina um paciente que você fala que é da psicanálise mesmo, né? Fale-me sobre qualquer coisa que vier à mente, por mais insignificante que seja. O paciente chega lá, começa a falar, e aí, como é que você vai acompanhar com ele? Você vai devagando. Então, como é que você vai anotar? Esse ponto ele traz aqui. Percebe? No texto de Freud, ele traz coisas muito práticas. Ele vai dizendo assim, anotando literalmente logo depois da sessão. Acabava a sessão, aí ele fazia as notas dele. E que forneceram um apoio seguro para a trama de interpretação das lembranças a eles ligados. A história clínica mesma redigi de memória após o fim do tratamento, enquanto a minha lembrança estava ainda fresca e avivada pelo interesse da publicação. Então, portanto, o registro não é absolutamente fonograficamente fiel. Ele vai dizer assim, o que eu estou descrevendo para vocês confere com a verdade, mas talvez não seja literal o que está escrito ali. O trabalho tinha originalmente o nome de Sonho e Histeria, quando ele escreveu inicialmente em 1901, publicou em 1905. Então, porque este me parecia bem apropriado para evidenciar como a interpretação dos sonhos se entremescla com a história do tratamento. Ele começa a falar aqui que ela tinha algumas amnésias, que é padrão do histérico. O histérico se esquece de quando... O histérico se esquece daquilo que causou o sintoma, mas ele se lembra de quando o sintoma veio. Então, a amnésia a qual ele se refere é o que provocou. Então, o paciente tem que ser conduzido de alguma forma para aquele momento em que o sintoma começa a acontecer, mas isso é uma psicanálise daquela época. Freud depois muda esses conceitos, porque ele para de falar dos sintomas. Então, inicialmente, ele diz assim, como eu trabalhava nos pontos que eu perguntava para o paciente, ficava mais fácil de recuperar isso. Mas, atualmente, a gente não tem mais foco. O psicanalista, quando começa a fazer psicanálise de fato com o seu paciente, não existe mais tema. É muito comum as pessoas que começam a atender, elas começam assim, com a herança de uma anamnese, de um tratamento terapêutico, e assim, e aí, o que eu faço? Primeira sessão, faço o quê? E segunda? E terceira? Tem um manual? Eu tenho uma anamnese? Eu colho informações? E a grande dificuldade para o terapeuta que está começando é porque não tem nada disso. Tudo isso funciona bem com terapia. Com psicanálise, não. Não tem roteiro. Primeira cena, o que eu falo? O que eu não falo? Primeira sessão, devo falar sobre o quê? Na segunda, primeiro mês eu fecho com o quê? Tem que haver uma resposta? Não, não tem nada. E como caminhar nesse vazio? Exatamente deixando que o paciente, nesse vazio, traga alguma coisa insignificante que venha, e esse insignificante é que é importante. Mas não é o caso da Dora. A Dora aqui, ela vem por um motivo. Ela tinha ideação suicida, ela estava com problemas sérios, a família estava com problemas sérios, o pai dela enfrentando problemas, tem uma dinâmica familiar complicada, e eles levam ela para a terapia porque ela está com problemas. Ela começa a ter problemas comportamentais. Quer dizer, tudo isso começa a aglomerar como sintoma que o médico teria que tratar. Então, inicialmente, a terapia é focal. Quando o Ferenczi trabalha a questão da terapia focal, Freud é contra, e Ferenczi fala assim, mas seus primeiros pacientes eram focais? Ele diz, mas aí eu avancei. Então, assim, quando alguns falam assim, a psicanálise não pode ser focal, os primeiros pacientes de Freud foram focais. Então, não significa que a psicanálise não possa ser focal. Só significa que, quando é focal, eu tenho que entender que eu estou numa abordagem para lidar com aquele sintoma. Eu não sei se vocês já ouviram algumas pessoas dizendo assim, tal tipo de adoecimento, tal tipo de doença tem que ir para um terapeuta cognitivo-comportamental porque é muito breve.
Luto, vou trabalhar o luto. Olha, o cognitivo comportamental tem lá o jeito de trabalhar o luto. Vou trabalhar com adito, né? Vícios, droga, álcool, cognitivo comportamental. Mas a psicanálise trabalha com foco também. Ela trabalha exatamente com aquilo que a gente chama de experiência emocional corretiva, está ligado ao processo psicodinâmico que tem um viés psicanalítico. E é baseado em quem? Freud. Ele faz essa dinâmica com o caso Dora. Então, ele trata de uma histérica e dos sintomas da histérica. Então, é focal. Como tratou da Ana O, da Berta Pappenheim, do mesmo jeito também, focal. Depois é que a psicanálise começa a perceber que isso não resolve o problema. Se apaga um foco de incêndio, mas você não apagou o incêndio como um todo, tem outros lugares pegando fogo, e aquele mesmo foco voltará a pegar fogo de novo. Então, o trabalho, aí ele começa a dizer, eu comecei a trabalhar com sonho, e aí ele traz um outro esclarecimento, que é interessante, que é que o analista ele tem que completar histórias. Nós lidamos com histórias despedaçadas. Tenta imaginar aqueles fragmentos, quem vê aquele museu dos fragmentos do Velho Testamento, da Torá, ali em Israel, onde você vê que tem um pedaço do pergaminho, não tem ele todo, né, onde parte é deduzida, é suposta, mas você vê que é um pedaço e você tem que preencher aquilo. Né? Quando você faz esse caminho, o analista com seu paciente terá que preencher os vazios da história, talvez com ficção. Quem está no curso dos contos de fada, eu tenho falando um pouco sobre isso, que os contos de fada trazem esse recheio, essa ficção. O analista é aquele que traz a ficção para o seu paciente. E é por isso que quando Freud vai falar sobre a psicanálise, ele vai falar que não são os médicos os melhores, mais bem preparados para serem psicanalistas, mas aqueles que estudam a cultura, que conhecem o ser humano, que entendem das artes, da música, eles serão melhores psicanalistas, é porque esses dão conta de preencher espaços vazios, com mito, com história, com contos, com música, com tudo isso. Por quê? Porque o paciente vem esburacado. A menina que chega esburacada, como? Ela está com dor no estômago, não consegue entender por que ela tem dor no estômago, ela tem uma crise de apendicite 9 meses depois que ela passa por uma experiência onde ela diz que foi beijada por um homem, quer dizer, 9 meses depois ela tem uma crise de apendicite. O que aconteceu? Uma gravidez psicológica, percebe? Ele começa a teorizar. O psicanalista tem que estar livre para pensar. Mas se ele for uma mente presa, o que é uma mente presa? Uma mente que não dá conta de viajar, que não dá conta de imaginar, que não dá conta de fazer processo de empatia, se colocar no lugar do outro, ele acaba se prejudicando nesse formato como um todo. Então, ele vai trazendo essa cor para o tratamento. Ele diz assim na página, finalzinho da 179. Hoje, como então devo afirmar que um aprofundamento nos problemas do sonho é a condição prévia indispensável para o entendimento dos processos psíquicos da histeria. Percebam bem, trabalhar os sonhos é um caminho régio. Aí as pessoas falam assim, é porque é a interpretação dos sonhos. Não. A psicanálise lida com fale-me sobre qualquer coisa, por mais significante que seja. A psicanálise lida com livre associação. E o que eu proponho ao meu paciente no processo de livre associação? Que as palavras venham e a própria pessoa vai se trair nessas palavras. E a atenção do analista, diferente da do médico, diferente de outros terapeutas, a atenção do psicanalista ela é flutuante. O que é flutuante? Quem viu algum vídeo meu vai ver que eu falo assim que a sessão psicanalítica é um bate-papo de bêbado. Sabe? Começa no assunto, daqui a pouco está no outro, vai para outro, né? Você não tem uma sequência. Por que é bate-papo de bêbado? Porque você não pode estar preso a uma necessidade de coerência. Então a pessoa está te falando de algo, soltou uma palavra, você vai nesse algo, soltou uma outra palavra, você vai naquele algo. Quando a pessoa me traz sonho, ela já está me trazendo as palavras que foi feito isso de forma inconsciente. Quer dizer, o sonho em si é uma interpretação de uma imagem inconsciente que vem.
Então, eu já tenho as palavras régias, melhores do próprio inconsciente. Eu não preciso ficar buscando por ato, como se fossem atos falhos. O próprio sonho já é um ato falho em si, é um escape. O que vem do sonho é uma interpretação de algo que escapou do inconsciente. Então, ele vai dizer assim, que, inicialmente, o processo clínico com histérico se dá interpretando sonhos. E aí vem a questão, e se eu não sei interpretar sonhos? Aí é um problema sério. Porque ele vai dizer assim, você devia ter lido a interpretação dos sonhos. Então, dizer assim, para você entender adequadamente o caso Dora, conhecer a linguagem dos sonhos, ele vai dizer assim, quando eu estiver explicando os sonhos, não vai ter sentido para você. Ele começa a dizer isso. Então, percebe? Não é alguém especializado em neurociência, em medicina, em conhecimento do corpo humano, que dará conta de lidar com um paciente por meio da psicanálise. Mas é alguém que conhece da psicanálise. E como é que você conhece da psicanálise? Com sua própria clínica, com seu próprio atendimento. Com o seu analista, você aprendeu a interpretar seus próprios sonhos. Você viu o seu analista interpretando seus sonhos. Na verdade, o analista não interpreta os sonhos, você que interpreta. O analista analisa a sua interpretação. Então, o seu terapeuta, o seu analista, ajudou você a interpretar seus sonhos. E automaticamente você, com as suas leituras psicanalíticas, você começa a, de fato, a dar conta de interpretar essa linguagem do inconsciente. Linguagem do inconsciente, a gente pode usar essa expressão, de uma forma muito simplória, sim. No futuro a gente vai discutir por que eu digo que é muito simplória. O inconsciente tem uma linguagem decifrável? Isso é Jung. Jung diz que sim. Para Freud, não. Né? Mas isso é um assunto polêmico para um outro momento. Então, assim, tem um outro momento que se pergunta assim, quando é que o analista, quando é que ele está pronto para atender? Quando ele der conta de interpretar o próprio sonho. Quer dizer, quando eu consigo sonhar, entender os meus sonhos, porque os meus sonhos agora são sonhos de criança, significa que os meus sonhos, que eu consigo enfrentar meu próprio inconsciente. Se os meus sonhos são todos distorcidos em excesso, eu tenho muitas defesas acontecendo ainda. Né? Os meus sonhos podem ser devaneios fantasiosos, mas eu preciso compreendê-los. Eu preciso ter com o meu terapeuta discutido os meus sonhos. Aí eu vou conseguir ler um texto desse e entender, e falar, estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Por exemplo, ela sonha que a casa está pegando fogo. Bom, você lê lá a interpretação do sonho, você vê que Freud diz assim, todas as vezes que a gente sonha com a casa é um corpo. Né? Então ela está sonhando com algo ligado ao corpo. A casa está pegando fogo. O corpo está pegando fogo. Fogo é foguidão, né? É desejo, é algo incontrolável. Bom, nesse sonho, aí entra a questão de uma caixa de joias. Caixa de joias. Quem deu essa caixa? Bom, o senhor K deu de presente uma caixa. Mas espera um pouquinho. Caixa também é caixinha com pérolas dentro, pedras preciosas. O que é o órgão sexual da mulher, senão uma caixinha com pedras preciosas que precisam ser preservadas? E aí tem a fala no sonho, quer dizer, ele vai buscando tudo isso. E aí Freud vai dizer, a gente vai depois entrar nos detalhes sobre isso, ele vai dizer nesse texto que o sonho dela é um sonho também masculino, porque ele traz pinheiros, florestas, e tem todo esse caminho. Então, se o sonho isso já é o segundo sonho, né? E se o sonho é meio masculino, então existe dentro dela talvez um desejo, ela se colocando como aquela que deseja a mulher. E por que ela deseja a mulher? É interessante que você vai vendo como Freud interpretou, e você vai vendo que os símbolos que ele usou são os símbolos que ele mencionou na interpretação dos sonhos. A casa, o corpo, uma madeira significa mãe, as árvores, uma montanha com árvores significa o púbis feminino, desbravar, entrar nessa montanha significa algo ligado à questão de desbravar a sexualidade feminina. Tudo isso são símbolos que Freud vai dizendo assim, pertence ao conto das fadas, pertence ao mito, pertence à inconsciência, e aí a gente consegue fazer uma leitura do que se passa, de fato, dentro da mente, no momento em que o superego é pego desprevenido. Por quê? Porque a codificação, a mensagem foi passada, a vivência aconteceu de forma codificada. Então ele diz aqui, é provocado prévio indispensável para o entendimento dos processos psíquicos da histeria e demais psiconeuroses. E quem quiser se poupar
esse trabalho preparatório não terá perspectiva de avançar mesmo algum passo nesse campo. Quer dizer, se não souber essas linguagens, não caminha. Dado que esta história clínica pressupõe o conhecimento da interpretação dos sonhos. A sua leitura resultará bastante insatisfatória para quem não atende a esse pressuposto. Aí vai uma pessoa que nunca leu a interpretação dos sonhos, ou que pelo menos não saiba o que é um sonho para a psicanálise, e vai ler Freud e falar assim, nossa, esse cara viajou feio, hein? Por que ele está dizendo que essa menina tem dor de estômago porque quando era menorzinha o homem abraçou ela de forma assim a desejá-la de forma sensual e o pênis tocou no estômago e agora o estômago passou a ser esse foco, essa é a dor, e depois de um beijo desse homem, essa menina se vê grávida e ela tem a dor do parto por meio, fazendo, nossa, viajou feio. Mas se você consegue entender a lógica freudiana, fala assim, tem tudo a ver. Freud foi muito esperto em ter essa percepção. Querem comentar alguma coisa até aqui? Posso avançar? Tudo bem? Bom, ele diz assim, só poderia ser totalmente... Na realidade, tal estranheza é inerente aos fenômenos da própria neurose. Apenas por nossa familiaridade médica com os fatos é ali escondida, vindo novamente à luz na tentativa de esclarecimento. Só poderia ser totalmente banida se conseguíssemos fazer derivar cada traço da neurose de fatores já conhecidos por nós. Algumas pessoas descuidadas da teoria, muitas vezes acham que a angústia, o sofrimento histérico no corpo, a gente chama de histeria conversiva. O que é histeria conversiva? É quando, no processo da histeria, o corpo começa a adoecer. Então, a pessoa tem uma dor, um enjoo, um padecimento, uma língua que trava, uma língua que ela não consegue mais falar, um olho que fecha, um lado que paralisa, uma cegueira que vem, tudo comportamentos histéricos. E as pessoas confundem muito histeria com o psicossomático. E os dois não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente precisa compreender muito bem o que é o psicossomático e o que é o complexo histérico. A histeria, ela lida com o simbólico. A parte do corpo que adoece, ela não tem uma correspondência lógico-fisiológica. Então, é possível que uma pessoa paralise um lado do corpo e, por uma questão lógica, fisiológica, o olho, por exemplo, teria que ficar paralisado. E o rosto todo fica paralisado e o olho continua funcionando. Então, existem falhas. Por quê? Porque a histeria, ela diz respeito a algo simbólico. Então, eu não busco a doença fisiológica. Por exemplo, você fala, a pessoa está com problema no fígado, então ela é histérica porque ela está com raiva e tem problema no fígado. Espera um pouquinho. A raiva provoca processos inflamatórios, processos de adoecimento físico, isso é psicossomática. Não tem nada a ver com histeria. E muitas pessoas fazem a relação e fazem a linguagem psicossomática como se fosse histérica. Não, a linguagem histérica ela é simbólica. Ela só tem sentido na história da própria pessoa. Eu não posso tratar um comportamento histérico sem que a pessoa me conte quando aquele sintoma começou a vir e eu tentar compreender por meio das figuras de linguagem, das metáforas contidas na história da pessoa, o que aquilo está tendo, que é o que Freud fez. Quer dizer, ele teve que interpretar todo o sintoma da Dora na história dela, ele teve que ouvir a história dela. Ouvindo a história dela, aí ele pôde interpretar o sonho. Algumas pessoas falam assim, como é que eu interpreto? Sonhar com dente é o quê? Depende de quem sonha. Depende da história do sonhador. Mas sonhar com fezes, sonhar com dinheiro. Sonhar com fezes é sonhar com aquilo que se faz, é com o controle das coisas. A gente tem alguns buscadores, né? As fezes são da própria pessoa, é de uma outra pessoa, mas tem que haver contexto, tem que haver história. Mas eu sonhei que eu estava perdendo o cabelo, estava careca, né? E o que é isso? A própria pessoa terá que contar. E é interessante que na interpretação dos sonhos tem um momento que Freud fala assim,
quando o seu paciente contar o sonho, pergunte para ele o que o sonho significa. Ele tem que saber o significado do sonho, porque o analista não interpreta sonho, ele analisa a interpretação. O próprio ato de contar o sonho já é uma interpretação. Então, se você não tem o conhecimento disso, aí você não vai conseguir entender como Freud lidou com Dora nessa situação. Então, seria errado alguém crer, porém, que os sonhos e sua interpretação assumem em todas as psicanálises um lugar tão destacado como nesse exemplo. Ele diz, não, o caso da Dora é emblemático, por quê? Porque os 2 sonhos dela contaram toda a história dela, só que foi focal. Ele diz, se a análise fosse feita agora, em 1920, seria uma outra abordagem. Ele não ficaria focado nos problemas da Dora. Se a presente história clínica parece favorável no que toca à utilização de sonhos, em outros pontos ela resultou mais pobre do que desejado. Ele diz assim, em parte isso que foi tão útil atrapalhou. Por quê? Focou muito. Foi muito sobre o sonho. Mas as suas deficiências estão ligadas às mesmas circunstâncias que tornaram possível publicá-la. Já afirmei que não saberia lidar com o material de um tratamento que se estendesse por mais de 1 ano. Este caso, de apenas 3 meses, pôde ser abarcado por inteiro e lembrado, mas os seus resultados permaneceram incompletos em mais de um aspecto. O tratamento não prosseguiu até a meta fixada, sendo interrompido por vontade da paciente ao se chegar ao determinado ponto. Nesse momento, alguns enigmas do caso não tinham sido atacados ainda, e outros iluminados incompletamente, quando a continuação do tratamento teria feito avançar até o último esclarecimento possível em todos os pontos. Logo, eu posso aqui oferecer tão só um fragmento, por isso veio o nome, de uma análise. Quer dizer assim, não foi a análise toda, porque ele não lembra dela toda, e também porque ela foi interrompida. Um leitor familiarizado com a técnica exposta nos estudos sobre histeria, talvez se admire em 3 meses não ter havido a possibilidade de solucionar totalmente, ao menos, os sintomas que foram atacados. Isso se torna compreensível, porém, se eu informar que, desde os estudos, a técnica psicanalítica sofreu uma completa revolução. Ele diz assim, o método como a Dora foi tratada não é mais o método como a psicanálise trata hoje em dia. Por quê? Porque ele estava muito focado num problema. Isso significa que quando nós recebemos um paciente e a gente foca no problema do paciente, o paciente está com depressão, e você quer tratar da depressão, você já começou a entender errado que a depressão ela veio para curar. Você está atacando a cura. Você tem que tentar entender o que aquela depressão está te contando. Ela é tagarela. Ele diz assim, a psicanálise atual, ela não lida mais com sintomas. Ela consegue escutar os sintomas. E é por isso que ela funciona mais rápido. Como ele atacou os sintomas, teve um processo transferencial muito forte, uma resistência muito forte, e a paciente desistiu do próprio tratamento, sem que houvesse diminuição do sintoma. Aí ele diz assim, naquele tempo, 1901, na verdade, 1889, acho que ela começa o tratamento, começa a adoecer. Naquele tempo, o trabalho partia dos sintomas e se impunha a meta de desfazê-lo um após outro. Assim era a análise. Gente, vocês vão se assustar que muitos analistas ainda fazem isso. Freud, nesse texto, está dizendo, assim era, não é mais. E você está aqui em 2022, muitos psicanalistas tratam sintoma por sintoma. Desde então, abandonamos essa técnica por considerá-la inteiramente inadequada à estrutura mais sutil da neurose. Agora, olha, agora, 1923, como é que Freud faz isso? Agora, deixa o próprio doente determinar o tema do trabalho diário e parto da superfície eventual que o seu inconsciente lhe oferece a atenção. Livre associação. O analista chega e não tem o tema.
Alguns terapeutas que estão começando, vão assim, espera um pouquinho, eu já sei exatamente, eu já tenho o roteiro para os 3 primeiros meses de terapia. Isso não é análise. Mas assim, obtenho fragmentado, entremeado em contextos diversos e distribuído em épocas bem separadas aquilo que está ligado à solução de um sintoma determinado. Apesar dessa aparente desvantagem, a nova técnica, lembra? Recordar, repetir, elaborar. Então, assim, agora eu consigo ajudar meu paciente a elaborar o que está acontecendo. Apesar dessa aparente desvantagem, a nova técnica é bastante superior à velha e indiscutivelmente a única possível. A pessoa, mas não funciona. É a que funciona. É isso que ele está dizendo. Em vista da incompletude dos meus resultados analíticos, não me restou senão seguir o exemplo dos pesquisadores. Eu vou dizer, bom, por que eu escrevi mesmo assim? Ele vai traçar uma lista de incompletudes, por isso que ele chama de fragmento. Ele diz assim, primeiro, como é que eu resolvi o problema naquela época? Ele diz, eu criei. Ele diz assim, eu preenchi os espaços. Não deixei de indicar sempre onde termina a parte autêntica e tem início a minha construção. E aí o que ele criou, ele diz, olha, essa parte é eu que deduzi, eu que supus. Ele fez isso com o Homem dos Lobos, ele fez isso com o Homem dos Ratos, ele supunha, vamos supor que, vamos fazer de conta que, por quê? Porque falta alguma coisa. Segunda coisa que ele vai dizer assim, que no texto dele tem, nessa obra toda, tem a exposição apenas dos resultados. Assim, é muita coisa, então não dá para escrever sobre os detalhes. Então ele vai escrever sobre os resultados da fala. Em geral, não expus o trabalho de interpretação que tinha de ser realizado com as associações e comunicações da doente, mas somente o resultado dele. A parte dos sonhos, portanto, a técnica do trabalho analítico é revelada apenas em uns poucos lugares. Interessava-me, nesse caso clínico, mostrar a determinação dos sintomas e a estrutura íntima da neurose. Então, qual é o valor dessa obra, como um todo? É a cura da Dora? Não, ela nem se curou. Então, qual é o valor? É perceber como é que funciona uma neurose. E, ao mesmo tempo, buscar-se cumprir outra tarefa. Isso produziria apenas uma inextricável confusão. Para fundamentar as regras técnicas, a maioria delas encontrada empiricamente, seria preciso juntar um material com muitas histórias de tratamento. Aí vem a questão. Os estudos de caso apresentados em grupos, eles vão nos enriquecer muito mais do que a análise de uma técnica só. Por isso que nos simpósios, nos colóquios, nos encontros psicanalíticos, ao ouvir várias histórias, nas supervisões, isso consegue nos nutrir, nos agregar mais em termos de construção de teoria. Pois justamente a parte mais difícil do trabalho técnico não esteve em consideração com a paciente, já que o fator da transferência, da qual se fala no fim da história clínica, não veio à baila durante o breve tratamento. Então, ele não trabalhou esse tema, o processo transferencial. A paixão dela, que ela começa a sentir de alguma forma também por Freud, e ao mesmo tempo a raiva de Freud. E aí ele coloca os limites do caso, de uma terceira espécie de incompletude desse relato, nem a paciente, nem o médico tem culpa. É óbvio que uma única história clínica, mesmo que fosse completa e não deixasse lugar às dúvidas, não poderia responder a todas as questões levantadas pelo problema da histeria. Não é sensato exigir mais de um caso do que aquilo que ele pode oferecer. Adriana, né, que está levantando a mão? Adriana, pode falar. Sim. A Leda também tinha levantado a mão, não sei se ela quer perguntar antes de mim. Eu não tinha visto, Leda, desculpe. Não, pode perguntar, né? Não tem problema, já. Eu me perdi na questão do sintoma, do que era, do que é hoje, não sei, não ficou claro para mim isso. É que nesse período aqui, que Freud está dizendo no início, se tratava sintoma por sintoma. Então, por exemplo, o paciente chegava e dizia assim, estou com dor de barriga, estou com insônia, ele vai listando sintomas e aí ele vai tratar um por um, compreender de onde vem a dor de barriga, para ver se cessa. O objetivo era que a clínica lidasse com sintomas.
Porque havia toda essa perspectiva da própria catarse, né, de que se você volta à cena original, automaticamente o sintoma cessa. Então, o tratamento da histeria, inicialmente, era assim. Você lidava com cada sintoma e resolvia o sintoma. Atualmente, o paciente te conta o sintoma. Você não está mais interessado no sintoma. Ele te conta, é só uma desculpa para falar com ele, o sintoma. É uma desculpa. Por quê? Porque no processo analítico, é por isso que é um processo, é um método, né? Nesse método da análise, o sintoma cessará não porque você atacou o sintoma, mas porque você atacou a causa. O sintoma está vindo. Então, ele separa a psicanálise desses dois momentos. No momento de 1900, né, onde está muito vinculado à teoria da catarse ainda, e agora a teoria que você trabalha na questão da clínica como a livre associação. Então, não há um roteiro, não se fala do sintoma e não se pretende tratar do sintoma, mas o sintoma cessará. Foca-se na causa. Isso. Ok. Obrigada. Leda? Não, eu até, depois naquele momento que você passou falando da histeria como símbolo, quer dizer, na verdade, nesse caso, o paciente não tem efetivamente a doença, é tudo simbólico, aquele sintoma, mas no psicossomático, que eu achei muito interessante, porque o psicossomático realmente ele acaba tendo a doença. Por exemplo, ele tem efetivamente a gastrite, isso, né, ele tem efetivamente aquele sintoma físico também. Perfeito, Muito exatamente. interessante, gostei muito dessa, bacana mesmo, porque eu escrevi no final da minha, do curso de formação, eu escrevi um artigo sobre doenças psicossomáticas, e achei muito interessante essa colocação aí. É porque a pessoa muitas vezes está com, o que você mencionou agora, a gastrite, né? E aí vai no médico e tem gastrite mesmo. E tem gastrite aí mesmo. Você tem e as histéricas, não, elas só, né, tinham, tanto que com a hipnose sumia tudo que elas tinham. Isso, e a psicossomática, não, continua, tem a doença, tem a gastrite, tem um problema, arritmia, tem, enfim, o que for, né? Sim. Interessante. As fibromialgias da vida. Vai no médico, não tem nada. Faz avaliação. Mas não é mentira dela, ela está sentindo dor. Ela está sentindo, Só que é uma dor simbólica, né? Um corpo que precisa doer para ela sentir a vida. A vida está doendo, ou ela tem alguma coisa construída, onde ela só é vista se tiver dor. Quer dizer, aí na história, cada um terá a sua história, né? Então, algumas pessoas têm um problema no ouvido, e o problema é o que ela não quer ouvir, o que ela está. Mas aí vai lá no otorrino, não tem nada, o ouvido está perfeito. Não tem nada, é verdade. Tudo ok. E aí a pessoa, não, mas eu tenho. Né? Eu me lembro de uma paciente que ela chegou no ortopedista, eu atendia numa clínica ortopédica. Né? Aqui em Londrina foi o primeiro lugar, foi numa clínica ortopédica, meu consultório era do lado do ortopedista. E aí ela chegou nesse ortopedista, e ela pediu para o filho dela marcar com um pincel atômico o local da dor. Então ela chegou lá assim, doutor, eu estou com uma dor aqui, mas o médico estava com uma ressonância magnética, ela falou, você não tem nada. Não, mas é uma dor aqui. Não vou nem olhar, porque você não tem nada. O médico não teve muita perícia. Falou assim, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Né? Como ortopedista, eu te digo que você não tem nada. O outro ortopedista do lado, o que ele fazia com pacientes assim? Ele usava aquelas ataduras que os fisioterapeutas usam, eu me esqueci o nome dela, que pegam um esparadrapo e apensam o músculo, dão uma certa firmeza. Então, o que ele fazia? Ele pegava, isso ele me contou, falou assim, Orlando, tem alguns casos que a pessoa diz assim, eu estou com uma dor, e eu faço todos os exames, não tem nada. Eu falo assim, não, eu vou resolver isso. Pegava, era um placebo que ele fazia, né? Pegava ali um esparadrapo, passava um gelzinho refrescante para ela ter a sensação, e colava ali o esparadrapo, falou, olha, vai ficar uma semana com isso aqui, a dor vai embora. A pessoa ia embora, a dor passava. No mês seguinte estava com outra dor pior. Por quê? Porque havia uma demanda psíquica. Mas era o caminho que ele tinha, porque ele dizia assim, ninguém quer ir ao médico e não sair com uma receita. Tem que sair. Se sair sem uma receita ou uma indicação, o médico não presta. Então, tem que dar nem que vocês tomam paracetamol 3 vezes ao dia durante 5 dias, pronto. Não dá tempo de estragar o rim ainda, nem nada. Aí a pessoa sai com... Nossa, foi muito bom aquele remédio.
Você vai olhar assim, gente, É o efeito placebo mesmo. efeito placebo, né? Então, são essas coisas que, agora, quando é psicossomático, o corpo ressoa, um órgão do corpo está sendo sobrecarregado, né? A pessoa está vivendo muito medo, medo familiar, os rins pifam, né? A pessoa está suportando aquele peso enorme, né? Síndrome de Atlas, né? Aí começa a doer, a cervical, as costas, né? Eu tinha um paciente que ele formigava os braços dele. Ele começou, o médico, túnel do carpo, né? É muito comum professor ter problema de túnel do carpo. Alguns são psicossomáticos. O órgão está adoecendo. Alguns são histéricos, são comportamentos histéricos. O órgão não está adoecendo. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Agostini, que é o caso clássico do Charcot. Alguém já assistiu Agostini? Gente, vale a pena assistir. O filme é muito bom, trata de um caso de histeria, trata o caso da Agostini, que é aquela paciente que tem naquele quadro do Charcot, que ela é hipnotizada por ele, está lá em transe hipnótico do lado do Charcot, ela é a Agostini. E aí mostra, porque tem um momento em que um olho dela cai, o outro fica aberto, né? Aí ela leva o tombo, porque ela leva o tombo e inverte. O outro cai e o outro fica aberto. Aí acontece uma outra cena lá, que ela está indo para a apresentação diante da Sociedade Médica do projeto Charcot. Ela não tem mais nada. Aí ela tem que fingir. Por que ela tem que fingir? Porque ela percebe o quanto é importante aquilo para o Charcot. E que ele está acolhendo ela. E ela finge que ela está doente. E não está doente mais. E ela tem uma paixão por Charcot, porque daí tem todo o comportamento de uma histérica, uma paixão que ela começa a criar pelo Charcot, e aí você não sabe mais no filme se ela está alucinando, se de fato acontece aquela cena, né, se é real, se aconteceu com o Charcot mesmo. Quer dizer, o filme é muito bem feito, bem interessante. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Tá? Eu acho que está disponível no YouTube. Eu comecei a assistir essa semana, eu tenho que terminar de assistir, A Tabacaria. Já assistiram? A Tabacaria está... Bom, eu tenho ele, né? Se ninguém achar, me falem. E aí eu descobri como gravar. Eu tenho um programa que grava a tela, eu não sabia, né? Eu gravo e mando para vocês, disponibilizo para vocês lá na página. A Tabacaria é uma ficção interessante de um jovem que está enfrentando alguns problemas e Freud compra tabaco na tabacaria dele. E os dois batem papo, Freud orienta ele. É um filme gostoso. Eu vi trailer, vi os trechos dele. Agora eu resolvi assistir mesmo ele. É bem feitinho. É um filme alemão. Ok? Leda, tranquilo? Tranquilo, muito obrigada. Excelente, viu? Parabéns, Orlando. Na página 183, finalzinho, ele diz assim: não é sensato exigir mais de um caso do que aquilo que ele pode oferecer. E quem até hoje não quis crer na validade geral e sem exceções da etiologia psicossexual da histeria, dificilmente obterá essa convicção tomando conhecimento de uma história clínica, fazendo melhor em adiar seu julgamento até adquirir seu próprio trabalho, o direito à convicção. Ele está deixando claro aqui que aqueles que lidam com estudos de caso entenderão o estudo de caso. Mas aqueles que não lidam com estudo de caso, eles vão precisar ter a experiência clínica dele. O tempo todo Freud fica deixando claro isso. A psicanálise é compreendida para quem faz psicanálise. Quem não faz psicanálise, fica uma coisa meio etérea, flutuante, estranha. Então a gente não deve achar estranho que as pessoas achem a psicanálise estranha. Por quê? Porque eles nunca fizeram análise. Então, quando você tiver um debate com alguém, e alguém começa, mas a psicanálise demora muito, a psicanálise não resolve nada, não sei o que. Eu falei, você já fez análise? Não. Então tá bom. Não perca um tempo conversando. Não. Por quê? Porque você vai passar raiva, você vai tentar convencer alguém que vai imaginar ter argumentos. Ele não tem argumento, ele só está imaginando que tem. Deu para a gente abranger aqui todo o prólogo, né, onde Freud explica sobre esse texto. E aí eu fico na dependência de vocês, se a gente for avançar, ainda estudar o caso Dora, na semana que vem,
a gente vai para o primeiro capítulo, ele vai começar a apresentar a clínica, como chega a paciente. Eu não calculei ainda quantos encontros nós teríamos sobre o caso Dora, mas daí eu passo para você pelo WhatsApp como é que eu prevejo que a gente vai estar lidando com isso. Certo? Querem comentar alguma coisa? Senão a gente está fechando. Não. Só lhe parabenizar pela aula sensacional, Orlando. Gostei muito. Que bom, Edgar. Obrigado. Parabéns. E aí no WhatsApp a gente continua. O grupo já está montado. Podem colocar. A Gleice já mandou aqui é na Globoplay que está, né, Gleice? Ótimo. Vale a pena como um filme de ficção gostosa. No comecinho você já vai descobrir que você não pode tomar banho no rio no dia que chove. Se não assistir o comecinho, já vou entender o que eu estou falando. Né? A tabacaria é muito legal mesmo. Eu Você já assistiu, Fernanda? assisti, é muito legal, vale Muito legal. assistir. Vale a pena. Independente do nosso interesse, né, óbvio, Sim. mas é um filme que vale a pena assistir, sim. Tá no Globoplay. Eu gostei muito desse formato, Orlando. Achei excelente. Que bom. Também. É bom porque a gente abrange o texto todo, né? A gente discute ele, discorda, concorda, enriquece. Né? Eu conto piada sem graça de vez em quando. Eu gosto de contar piada, mas não. Eu sei que as minhas piadas são sem graça. Não me engano. Mas pode contar, não tem problema nenhum. Não, um dia, o pessoal dá uma risadinha por educação, mas um dia ela tem sentido, aí pronto. Já valeu todas, né? Valeu. Gente. Então vamos. Super obrigado, olha, foi muito bom. Né? Até quinta-feira que vem, né? Até quinta que vem, então, agendado. Você pode colocar alguma coisa no grupo? Que era as datas? Não, como é que é? Eu acho que tem que usar o cronograma dele na semana. Eu coloco. Semana, cronograma. Todo o programa do percurso, o que tem, né? Eu mando daqui a pouquinho para você, Gleice, e aí você já compartilha com o grupo. Dá uma revisada. Um abração, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Gostei das piadas, viu?